Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta agora para dar início à nossa aula. Eu sou o professor Nelson Bezerra e, em primeiro lugar, nós vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento para a nossa aula. Veja só, pessoal, nós teremos aqui a aula número 7. O objeto de conhecimento, fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade. Uso de novas tecnologias. No detalhamento, nós teremos sustentabilidade e uso de tecnologias em física. Muito bem, pessoal, teremos hoje uma aula muito interessante, né? Muito legal. Então, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, veja só, no nosso cenário aqui muito legal, né? Nós temos aí várias tecnologias aqui sendo utilizadas, nós temos fontes de energia renováveis sendo mostrada para vocês, também temos fontes de energia não renováveis, que é o caso da fábrica que nós temos aqui, ó, tem uma fábrica bem ali, né, pessoal? Ela, provavelmente, essa fábrica aí, ela usa energias que não são tão renováveis, né? Ou pode ser uma termoelétrica também, não é verdade? Mas nós temos também, olha só, painéis solares aqui, né, pessoal? Olha só, aqui nós temos geradores eólicos, né, que usam a energia do vento para produção de energia elétrica. Temos também aqui, ó, painéis solares, né, que usam a energia do sol, né, com suas células fotovoltaicas, certo? E nesse cenário, vocês já podem entender, por exemplo, o nosso primeiro questionamento. É possível desenvolver a sociedade de forma sustentável? Vamos responder essa pergunta durante a nossa aula, né, pessoal? E isso aí é muito importante nos dias de hoje para a preservação do meio ambiente. Essa questão da sustentabilidade, certo? Usar tecnologias de forma sustentável, né? Não tecnologias que podem acabar com o tempo, que são finitas, né? E usar tecnologias também que preservem o meio ambiente, né? Porque a nossa casa, o planeta Terra, ele deve ser preservado para que nós possamos, então, aproveitar ao máximo aí o que ele pode nos oferecer. Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre tecnologias. Tecnologias que usam princípios físicos para o seu funcionamento. Vamos começar falando, então, aqui, primeiro, de uma muito conhecida de vocês, né? Que é a tecnologia que transmite aí sinal de internet através do sinal de Wi-Fi. Esse sinal aí, que é conhecido como Wi-Fi, é uma tecnologia para a conexão sem a necessidade de fio, né? O Wi-Fi conecta você à internet sem que você esteja conectado por algum cabo, né? Você não precisa de um cabo para se conectar. É conexão sem fio. E essa conexão sem fio acontece entre dispositivos. Ela tem baixo custo e alta taxa de transferência de arquivo, né? Claro, isso depende muito aí da velocidade da internet, né? Da qualidade da internet que está sendo usada e transmitida por Wi-Fi. O Wi-Fi é apenas um aparelho que transmite esse sinal para que os equipamentos, como celulares e computadores, eles possam se conectar, né, para ter acesso a sinal de internet, ou até mesmo impressoras, né, que estão conectadas através do Wi-Fi para funcionarem ligadas a dispositivos como computadores. Certo, pessoal? É uma tecnologia de transmissão de dados que se baseia, claro, nas ondas eletromagnéticas.
nas frequências das ondas de rádio. Veja só, o Wi-Fi, ele utiliza frequências próximas da frequência de rádio, tá certo? Essas frequências são em torno de 5 e 6 GHz. Vai de 2,4 até 6 GHz, essa faixa de frequência. Lembrando que o giga, né, esse G que aparece antes da unidade de frequência, porque quando você fala gigahertz, tem um prefixo primeiro, que é o prefixo giga, e depois o hertz, que vem em seguida, é a unidade de medida para a frequência no Sistema Internacional de Unidades. Então, pessoal, aí você tem, olha, que as faixas de frequência, elas variam de 2,4 até 6 GHz. E a gente tem essa tabela aqui mostrando alguns valores de frequência, tá certo? Utilizados por determinados aparelhos ou determinados equipamentos tecnológicos, como, por exemplo, os radares, né, que servem para a detecção de aviões, né, ou de barcos, né? Eles utilizam uma frequência de 10 GHz, olha só, bem maior do que as frequências de rádio. Os satélites, veja só, os satélites que são responsáveis aí pela localização global, né, que é o GPS, a ordem de grandeza da frequência deles é de apenas 1 GHz. Certo? Não esqueçam aí que esse prefixo giga, pessoal, que eu esqueci até de falar, né? O prefixo giga é 10 elevado a 12, tá? E quando eu falo 10 GHz, eu estou falando 10 vezes 10 elevado a 12. 1 GHz é 1 vezes 10 elevado a 12. Olha só, a telefonia móvel é meio giga, né? Porque aqui é 500 mega. 500 mega é a metade de 1 giga, né? Já o prefixo mega, pessoal, esse Mzinho aí, ó, que é o mega, ele equivale a 10 elevado a sexta. Aqui eu cometi um pequeno engano, tá, pessoal? Olha só, eu vou apagar aqui, porque até a gente, às vezes, se confunde com isso aí, tá legal? Aqui, né, olha só, o giga é 10 a nona, tá? Que é 10 a 12 já é o tera, né? Então, o giga é 10 elevado a nona. Então, 10 GHz é 10 vezes 10 a nona hertz. Nós temos aqui, ó, que o mega é 10 a sexta, então aqui nós temos 500 MHz, TV digital 300 MHz, rádio FM 100 MHz. Veja que as frequências de rádio são menores, olha. Rádio AM é 1 MHz e o Wi-Fi 5G, olha só, 2,4 GHz, né? 2,4 vezes 10 elevado a nona hertz. Então, aí está alguns aparelhos, né? E as frequências nas quais eles funcionam. Bem, seguindo adiante aqui, pessoal, nós vamos mostrar essa tabela aqui cheia para vocês, olha só. Eu comentei ela aqui na nossa TV interativa, mas aqui você tem uma melhor visualização, certo? Então, olha só, nós temos aqui radares, satélites, telefonia móvel, que são os celulares, né? TV digital, rádio FM, rádio AM, né? FM é frequência modulada, AM é amplitude modulada, amplitude da onda que é regulada, né? Que é modulada. E o Wi-Fi 5G, que é 2,4, e também o Bluetooth, né? A transmissão de dados por Bluetooth também é utilizada, né, da mesma forma, né, entre aparelhos celulares, por exemplo. Eles emitem ondas de rádio e essas ondas são detectadas pelo outro aparelho e você consegue ter essa transmissão de dados através também do Bluetooth. Muito bem, aí está essa tabela muito legal, informativa para você, né? Talvez você não soubesse dessa situação aí, das frequências utilizadas por esses equipamentos tecnológicos, ok? Continuando aí com esses equipamentos tecnológicos, nós utilizamos aí no nosso cotidiano, a gente vai falar sobre o touchscreen. Touchscreen são telas sensíveis ao toque. São formadas por 3 camadas bem finas, né, super finas, sendo uma resistiva
e a outra de vidro normal, recoberto por uma camada de metal condutor. A camada resistiva é separada pela camada condutora por espaçadores, e uma corrente elétrica de baixa intensidade passa entre essas duas camadas. Quando se toca a tela, duas camadas encostam-se uma na outra, e o dispositivo sente a mudança de campo elétrico naquele ponto e envia suas coordenadas para o computador, que utiliza um programa, um computador, tablet, celular, que utiliza um programa específico que traduz e transforma o toque em um comando. Funciona baseado no fenômeno da resistência elétrica equivalente. Então, olha só, pessoal, também muito interessante, né? Uma utilização lá, às vezes a pessoa se pergunta por que estuda lá no terceiro ano resistência, resistividade, né? Olha aí, uma das aplicações é a tela de touchscreen, né? Esses comandos, né? Quando a gente toca na tela, fecham-se circuitos elétricos com resistência elétrica específica. E aí o que acontece? Existe um programa que lê, né? Que lê esse toque, né? Porque cada toque gera uma corrente elétrica diferente, né? Gera uma resistência equivalente, por sua vez, gera uma corrente elétrica diferente. E aí o que acontece? Para cada corrente elétrica tem um comando específico, e aí a tela entende o que você quer quando você a toca. Dependendo do lugar onde você toque, são geradas inúmeras, né? Infinitas correntes elétricas e resistências equivalentes. Então aí, olha, esse fenômeno do touchscreen, né, ou seja, o princípio de funcionamento do touchscreen, vai ser baseado aí na resistência elétrica equivalente. Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade agora? Olha só, eu estou agora em outro cenário mostrando para você o nosso próximo conteúdo. Veja que passou um trem aqui na minha frente, né? É um trem antigo, né? Veja só o quanto nós evoluímos nessa situação. Os trens de antigamente, eles eram movidos a vapor, né? Com carvão, poluíam muito. Hoje nós temos trens muito mais modernos, como, por exemplo, o maglev, que é um trem que se movimenta pela indução eletromagnética, né? Pela tecnologia que nós temos aí com o eletromagnetismo, né? Mas nós mostramos aqui primeiro a passagem, né? Vamos mostrar de novo a passagem do nosso trem de antigamente. E agora, olha só, o nosso maglev passando aí, né? São trens movidos a eletricidade que funcionam, seus trilhos funcionam com o magnetismo. E aí nós temos o eletromagnetismo, certo? Os maglevs, eles como se eles levitassem nos trilhos. Na verdade, você não sente trepidação quando você anda num trem maglev, porque não há trepidação, porque ele simplesmente flutua sobre o trilho por causa da levitação magnética, né? E aí nós podemos até fazer essa comparação, né? Os trens de antigamente, olha só, a nossa Maria Fumaça aí, com o maglev, né? Que, é claro, no Brasil nós ainda não temos essa tecnologia, esse tipo de trem, mas na Europa nós temos muitos países, como o Japão, a Alemanha, que tem o trem maglev, que ele é impulsionado, claro, movido a eletricidade, mas o seu princípio de funcionamento é exatamente o eletromagnetismo com a levitação magnética. Vamos lá, então, conhecer como é essa mágica, né, aí que acontece com os trens que são movidos por levitação magnética ou pelo eletromagnetismo. O trem de levitação magnética transita numa linha guia elevada sobre o chão, composta por ímãs, e é propulsionado pelas forças atrativas e repulsivas do magnetismo.
através de supercondutores de temperatura crítica, aquela na qual a resistência elétrica é igual a zero, atingida quando os supercondutores são resfriados pelo nitrogênio líquido. E aí, esses trens funcionam, o fenômeno base para o seu funcionamento é a supercondutividade, são supercondutores, né? E aí esses supercondutores funcionam aí numa temperatura bem específica para que a sua resistência se aproxime do valor nulo, se aproxime do valor zero. É claro que nunca vai ser atingido aí o zero, né? Mas fica uma resistência tão baixa que a gente pode considerar que ela é nula, né, nesses supercondutores. E aí a levitação magnética tem como base física, certo? A supercondutividade. Ok, pessoal? Muito interessante essa situação, né? Porque é uma aplicação tecnológica muito legal, os trens magleves, por exemplo, eles andam numa altíssima velocidade, né? Eles passam aí facilmente dos 200 km por hora, certo? E não tem trepidação, né? E estão no chão, ou seja, é uma segurança bem maior, né? Tem gente que prefere andar com os trens magleves do que de avião, porque quando há o risco de acidente, né, fatal é maior com o avião, né? Não o risco de acidente, porque a aviação, você sabe que é um dos transportes mais seguros do mundo, né? A questão do transporte aéreo. Mas quando há um acidente com um avião, a probabilidade de acontecer a fatalidade, ou seja, das pessoas morrerem, é muito alta, tá certo? Já os trens, né, que estão no chão, têm uma possibilidade, né, se acontecer um acidente, então a probabilidade de que haja fatalidades é menor. Muito bem, a gente tem um vídeo aí para mostrar para você, né, sobre essa situação, né, dos trens maglev e a vapor. Vamos assistir. Muito bem, pessoal, o que a gente está vendo aí é uma comparação, né? Primeiro você está vendo aí o trem a vapor, né? Deu início a toda essa questão aí do transporte a trens, e agora o maglev, né? Que é a nossa realidade hoje, né? Um trem que não faz barulho, que não polui, movido a eletricidade, que funciona com o princípio da supercondutividade. Muito bem. Bem, pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa aula, falando aí de sustentabilidade, de novas tecnologias. Vamos agora falar da geração de energia, né? Geração de energia sustentável. Veja bem, energias que são renováveis, né? Como está aí bem no título, né? Energias renováveis, certo? Como, por exemplo, a energia solar. Por que a gente diz que a energia solar ela é uma energia renovável? Porque a fonte dessa energia ela é praticamente infinita, né? A energia que vem do Sol, e o Sol ainda vai brilhar e emitir energia para a Terra por bilhões de anos ainda, né? O nosso Sol é uma estrela jovem, né? E ela vai, por bilhões de anos ainda, emitir energia para a Terra. E nós pouco aproveitamos essa energia para a geração de eletricidade. Na atualidade, né, nós tivemos aí um grande aumento do uso da energia solar, porque os fenômenos físicos que nos dão a possibilidade de transformar a energia solar em energia elétrica, eles são recentes, né, para a ciência. Claro, Einstein explica o efeito fotoelétrico, que é a base física para a produção de energia elétrica
através da energia solar, ele explicou isso há algum tempo atrás, uns 200 anos atrás, então, 100 anos atrás, Einstein explica o efeito fotoelétrico de forma convincente, né? Porque até a explicação de Einstein ainda se tinha dúvidas de como ocorria esse efeito, que a gente chama de efeito fotoelétrico, né? Bem, falando aqui da energia solar, olha só, a energia solar é a energia proveniente da luz e do calor, emitidos, claro, pela nossa estrela, né? Pelo Sol. Essa fonte de energia, ela pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica, respectivamente. A gente tem aqui uma imagem, né, bem simples, né, para o nosso efeito fotoelétrico, né, que acontece quando uma radiação, uma onda eletromagnética, atinge uma superfície metálica, tá certo? A onda vem aqui, ó, atingindo a superfície metálica. E aí, quando essa onda atinge a superfície metálica, essa superfície emite fotoelétrons, ou seja, são expelidos, né? São ejetados dessa superfície metálica fótons, né? Que é a partícula da luz, né? Quando a gente considera uma teoria em que a luz é composta por partículas, né? Nós temos aí o nossa emissão de fotoelétrons, tá certo? Pode ser considerada uma fonte de energia limpa. A energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. E ela funciona com base, como eu já falei no início, do efeito fotoelétrico, pessoal. E a gente tem aqui um link interativo aqui para mostrar a você, né, do nosso efeito fotoelétrico. Observe aqui que nós temos uma luz incidente, certo? Uma luz incidente que está sendo projetada, veja aí, né, tem esse dispositivo bem parecido com uma lanterna, ela atinge a superfície do cobre, por exemplo, tá certo? Nós temos aí, ó, que o material que está sendo usado é o cobre, e a gente está usando aqui uma frequência de onda eletromagnética de 604 nanômetros. Frequência não, desculpe, isso é o comprimento de onda, né? Em 75% de intensidade. Veja que aí, nesse comprimento de onda, a gente tem a luz laranja, certo? A gente pode mudar aqui, olha, a frequência, né? Vamos aqui, ó, colocar agora, vamos mudar aqui para o vermelho, né? Foi lá para o verde, olha só, com um pouquinho menor de comprimento de onda. Vamos aqui tentar colocar ela no vermelho. Aí está, olha só. Chegou lá perto do, né, uma luz aí próxima do vermelho. E aí, quando incide sobre essa superfície metálica, o que que acontece, gente? Elétrons são ejetados, né? Você vê aí no último gráfico aí de baixo que nós tivemos uma ejeção de elétrons aí, que caracteriza exatamente o nosso efeito fotoelétrico. É quando eu tenho uma emissão de onda eletromagnética numa superfície metálica e a ejeção de elétrons, como a gente pode ver aí, né, nessa simulação, nesse nosso link interativo aí, pessoal. Ok? Muito bem. Bem, além do uso de energia solar, nós também temos essas tecnologias limpas sobre veículos elétricos. E aí nós temos hoje em dia, né, pessoal, um grande aumento na fabricação de carros elétricos, né? Você vê aí, antigamente você não via, mas aí nas ruas das grandes cidades hoje em dia, nós temos uma grande quantidade já de carros movidos à eletricidade, tá certo? Que é uma das maiores
uma das maiores dificuldades que se tinha era exatamente a questão de armazenar energia elétrica, né, nas baterias. Mas quando nós descobrimos, por exemplo, que as baterias de lítio elas conseguem armazenar muita quantidade de energia por muito mais tempo, se possibilitou, então, a fabricação de carros elétricos. Eles funcionam por meio de uma corrente elétrica e não pela queima de combustível fóssil, né? Que a maioria dos carros que são a combustão, né, queimam petróleo ou álcool ou etanol, né? Ou até metanol, como é nos Estados Unidos, e esses combustíveis aí são muito poluentes. Já os carros movidos a eletricidade, eles não poluem, não fazem barulho, né? São extremamente silenciosos e são muito mais econômicos e são muito mais rentáveis, né? A rentabilidade é muito maior, né? O motor a combustão tem o seu rendimento muito baixo, de 40%. Já o motor elétrico, ele chega a 95% de rendimento. Então, é um rendimento muito maior, ou seja, ele consegue utilizar muito melhor a energia que recebe. A bateria recarregável armazena a energia elétrica que será utilizada para fazer o carro funcionar. O inversor, por sua vez, converte a corrente elétrica contínua em corrente elétrica alternada, que é levada até o motor de indução. E ele funciona com base no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto lá por Faraday, pessoal. A indução eletromagnética, a gente tem aí ao lado a nossa imagem na indução eletromagnética, e quem descreveu, né, essa indução eletromagnética foi o Faraday. Ou seja, nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, estamos aqui com uma imagem melhor, aqui ao meu lado, você vai ver que a indução eletromagnética, ela funciona com um ímã, né? Quando um ímã se movimenta através de uma espira. Olha só, veja que o movimento do ímã na espira, como você está observando, gera corrente elétrica, certo? Agora, se o ímã estiver parado, eu não tenho corrente elétrica, né? Esse aí é o segredo da indução eletromagnética, é o movimento de um campo magnético, né, que gera uma corrente elétrica, né? O campo magnético variável, o fluxo, né, desse campo magnético gera, então, a nossa corrente elétrica. Tá, pessoal? Esse é o princípio de funcionamento aí dos motores a indução eletromagnética. Temos também, pessoal, para falar a vocês aí nessa questão de novas tecnologias, nós também temos o GPS, que é um sistema de posicionamento global, posicionamento global, é o GPS, né? Está invertido, né? Sistema de posicionamento global, porque é uma sigla que é americana, né? Que é inglesa. Muito bem, aí você tem aí o nosso GPS, né? Que consegue localizar você no mundo. Então, nós temos aí, veja só, que os drones, né? Eles usam o nosso sistema de posicionamento global. Temos também como aplicação tecnológica a agricultura de precisão. A agricultura de precisão é um modo de gestão dos processos do agronegócio, que utiliza máquinas modernas e tecnologias que ajudam a alcançar uma produtividade melhor. Essas máquinas funcionam com base no sistema de posicionamento global, funcionam aí com o GPS. E não podemos deixar de falar também dos créditos de carbono. É um conceito originado a partir do Protocolo de Quioto, em 1997, com o objetivo de reduzir os gases de efeito estufa, responsáveis por diversos problemas ambientais ligados às mudanças climáticas. Você pode ver aqui, né, como funciona essa questão do crédito de carbono. Você vê aí que os países que economizam, né, que deixam de queimar carvão, eles recebem créditos de carbono. Esses créditos de carbono são investimentos para que possa ser replantada as florestas, né? Os países, então, que poluem menos, recebem esses créditos para que eles possam fazer o replantio aí, o reflorestamento, né, do nosso planeta, para que a nossa biodiversidade e o nosso meio ambiente sejam beneficiados com esse sistema. Muito bem, pessoal.
Nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.